Oi, oi, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Descansaram um pouquinho aí nas férias? Umas férias rápidas, mas que dá pra gente descansar um pouco, né? Bom, sejam todos muito bem-vindos novamente e hoje a gente vai começar a nossa apostila 2. Peguem ela aí, vamos pro primeiro módulo dessa apostila, que é o módulo 9, tá? O que esse módulo ele vai trabalhar? Ele vai trabalhar com a definição de o que é o lixo, quais são os tipos de lixo, então como que eles são classificados e também os destinos. Para onde que vai esse lixo? O que se faz com ele? Então é isso que a gente vai tratar a partir de agora, tá bom? Para isso, pessoal, eu queria que vocês pensassem o que é o lixo? O que é o lixo para você? Bom, não é uma tarefa muito fácil, não é um conceito muito fácil de definir, de responder, tá? Por quê? Por que não é fácil? Porque assim, se eu tenho, por exemplo, você tem aí na sua casa pedaços de tecido, tá? Pedacinhos, retalhos de tecido, que para você é um lixo. Só que pensa, para você pode ser um lixo, mas para mim, ou então para uma costureira, isso tem serventia. Isso não é um lixo. Por isso que é tão difícil de nós definirmos a palavra lixo, né? Como que a gente define? Então, embora não seja fácil, como que a gente define lixo? A gente fala que lixo é algo que não tem mais utilidade pra gente. Então, não tem mais nenhuma serventia. Só tem que tomar cuidado com uma coisa, que pode não ter serventia pra gente, mas para outra pessoa pode ter, tá? Por isso, por esse motivo, que hoje o ideal, né, a forma mais adequada é não falarmos em lixo, é falarmos em resíduos sólidos, certo? Então, resíduo, uma coisa que foi gerada graças ao uso dessa determinada coisa. Então, pensem só, para vocês, às vezes, depois que acabou um shampoo, aquele vidrinho lá pode não servir para nada para vocês, mas para outra pessoa, para outros lugares pode resolver, né? Pode ter uma utilidade. Portanto, lixo é algo que não tem mais serventia, que não tem mais utilidade para gente, porém pode ter para outra pessoa. Por isso, o termo mais adequado é o que a gente fala, é o que a gente chama de resíduos sólidos, certo? Resíduos sólidos é tudo aquilo que nós não vamos mais usar e que nós vamos descartar de alguma forma, né? Nós vamos mandar embora a nossa casa, da nossa vida, enfim, vamos mandar embora. E, gente, a questão desses resíduos sólidos é uma questão muito polêmica, na verdade é um grande problema, não só para o Brasil, como para todos do mundo todo. Por quê? Porque hoje nós estamos gerando, graças às atividades humanas, nós estamos gerando cada vez uma quantidade maior de lixo. Para vocês terem uma ideia, de 2003 a 2017, o valor do lixo produzido por uma pessoa, né, pelas pessoas, dobrou. Ou seja, nós estamos gerando uma quantidade muito grande de lixo e muitas vezes não temos onde depositar todo esse lixo e não temos o que fazer. Por quê, gente? Porque a natureza não aguenta essa quantidade absurda de lixo. A gente sabe hoje que grandes quantidades de plásticos chegam ao mar e nós sabemos dos prejuízos que esse plástico faz para o ambiente, né? Para os animais, enfim, para todos os seres vivos e também para a qualidade da água. Portanto, tratar esses resíduos sólidos, dar um destino de forma mais correta é um grande desafio hoje da humanidade, né? Dos governantes, de todos os lugares. E aí, então isso é uma coisa que a gente precisa pensar bem, né? A quantidade de lixo que a gente gera, o que a gente faz com esse lixo que a gente produz e ao longo aí desses módulos nós vamos falar bastante disso, certo? Antes disso, vamos classificar os tipos de resíduos sólidos. Lixo, tá? Esses resíduos sólidos, eles são classificados em dois tipos. Quais são eles? Os resíduos de serviços de saúde, então que são aqueles resíduos que são provenientes de hospitais, de clínicas veterinárias, de
necrotérios, de funerárias, de clínicas médicas, de lugares, né, de lugares onde a gente coleta sangue, por exemplo. Enfim, tudo que for relacionado às atividades de saúde, ou então até mesmo de indústrias, mas que lidam com materiais tóxicos, a gente classifica como resíduos de serviços de saúde, certo? Então, por exemplo, você foi lá fazer um exame de sangue, a seringa, ela tem que ser descartável, né? Usou em você, depois vai para o lixo, né? Vai ser descartada. Não pode ser descartado em qualquer lugar. Esse resíduo, essa seringa, nós chamamos de resíduos de serviços de saúde. Beleza? Muito bem. Qual que é a outra classificação? São os resíduos sólidos urbanos. Os resíduos que a gente produz ao longo da nossa vida diária, do nosso cotidiano, da nossa rotina. Nesse tipo de resíduo, tá o resíduo doméstico, ou seja, os resíduos que a gente produz na nossa casa, né, por estarmos vivos, as comidas, uma caixa de sapato, vidro de shampoo, enfim, os resíduos domésticos. Aí a gente tem também os resíduos que são produzidos pelas indústrias, que são produzidos pelo comércio e produzidos pela agricultura. Todos esses resíduos são chamados de resíduos sólidos urbanos, tá? Então, por exemplo, poda de árvore, cortou o jardim, tudo isso é classificado como resíduos sólidos urbanos. Dos nossos resíduos sólidos urbanos, então, desses resíduos que são gerados pelas indústrias, comércio, atividades domésticas, qual que é o principal tipo produzido? A maior quantidade que a gente produz é o resíduo de matéria orgânica. O que é matéria orgânica? Restos de comida, tá? Restos de comida, cascas de fruta, cascas de verduras, enfim, o que a gente usou lá na cozinha, que a gente usou para comer, ou então folhas de árvores, quando vai fazer poda de árvore, tudo isso é resíduo de matéria orgânica, que vem do ser vivo, certo? Então, a maior quantidade de resíduos que a gente gera é proveniente de matéria orgânica. O segundo, plástico. Então, quantidade maior de lixo que a gente produz, a segunda maior são os plásticos. E aí tudo de plástico, tá? Então, pote de shampoo, um pote de, né, vários potes, vários várias embalagens. Depois vem papelão, né? Papelão, aquelas caixinhas de leite, Tetra Pak, papel, a terceiro lixo mais produzido por nós, ou melhor, resíduos sólidos. Então, a maior parte dos resíduos urbanos, dos resíduos sólidos urbanos, é matéria orgânica, que são restos que vêm de seres vivos, de comida, de plantas, enfim, todas essas, certo? E aí, gente, eu queria conversar com vocês sobre para onde vai esse lixo, né? Então, beleza, você produz lixo aí na sua casa? Todos nós produzimos, né? Vários lixos. A gente tem uma média que cada pessoa por dia produz 1 quilo de lixo, 1 quilo de resíduos por dia, tá? Claro que varia, tem dias que vocês produzem mais, tem dias que vocês produzem menos, a média é 1 quilo de resíduo produzido por pessoa. Muito bem, aí colocamos lá no saco de lixo e colocamos na nossa lixeira. Para onde que vai esse lixo? Temos vários destinos possíveis. Anotem aí quais são eles. Uma opção, lixão. Outra opção, aterro sanitário ou aterro controlado. São duas coisas diferentes, tá? A gente já vai ver o que é. Aterro sanitário e aterro controlado. Compostagem para usinas de biogás, onde a gente coloca nos biodigestores. A gente também tem o destino de incineração, que também nós vamos falar, e o outro destino são as cooperativas, as usinas de reciclagem, que também é um local que a gente pode deixar esse lixo. Vamos falar das diferenças deles. Na verdade, depois vai ter um módulo só sobre reciclagem, então reciclagem nós não vamos entrar agora.
E biodigestores a gente vai falar bem rápido. O que a gente vai se concentrar é em compostagem, incineração, lixão e aterro sanitário controlado. Vamos começar pelos lixões, tá? A maioria dos lixos, antigamente, o destino era um lixão. O que é um lixão? É você depositar todo aquele lixo, então vai lá o caminhão, recolhe o lixo de todas as casas, comércios, indústrias e joga em um terreno aberto, né? Deixa lá num terreno e vai depositando esses lixos. Hoje em dia, o lixão ele é proibido. Por quê? Porque os lixões, eles têm grandes desvantagens, certo? À medida que você vai jogando aquele lixo incontrolavelmente, vai jogando, vai depositando, quais são as consequências disso? Primeiro, contaminação daquele solo, não só daquele solo, como depois vocês vão ver que essa contaminação ela vai se espalhando. Contaminação de lençóis freáticos, então da água que tem aí nas camadas mais internas, nas camadas mais profundas. Contaminação do ar, porque essa quantidade de lixo concentrada vai emitindo gases, e esses gases são poluentes. Que mais? Dissipação, disseminação de doenças, porque como tem muito lixo, atrai muitos animais. Atrai urubu, barata, rato, pombo, e todos esses animais são transmissores de doenças. E também o outro malefício é a saúde das pessoas que vivem em torno desses lixões, porque tem muitas pessoas que infelizmente tiram seu sustento de lixões. Então elas ficam lá garimpando, pegando, né, o que é interessante para elas. Então uma roupa, um calçado que chegou lá no lixo, essas pessoas pegam para elas. Então também uma desvantagem aí é que essas pessoas elas estão vulneráveis, elas estão lá podendo, né, com risco à sua saúde, podendo pegar várias doenças, certo? Então, os lixões eles foram proibidos. O que é esse lixão? É simplesmente eu separar um terreno, separar uma área e jogando lixo lá nesse terreno. Lembrar que geralmente os lixões eles ficavam mais nas regiões periféricas, né? E lembrar que essas regiões periféricas são as que mais sofrem por falta de saneamento básico, por falta de água, de coleta de esgoto, de tratamento de esgoto. Então, os lixões também traziam vários prejuízos para uma comunidade que vivia em volta deles, tá? Então, por essas inúmeras desvantagens que eu acabei de falar para vocês, os lixões foram proibidos. Beleza, o lixão foi proibido, mas para onde que eu vou levar o meu lixo? A opção, né, dada e estudada foram os aterros sanitários. O que é o aterro sanitário? O que o aterro sanitário difere de um lixão? Então, eu vou mostrar para vocês aí na apostila a figurinha de um lixão. Então, você aqui tem um terreno onde os caminhões vão depositando esses lixos e esses lixos ficam aqui. Lembrar que quando esses lixos eles vão entrando em decomposição, né, que eles vão se deteriorando, o resultado dessa decomposição é a produção de um líquido escuro com um cheiro muito forte, que é chamado de chorume, tá? Esse chorume, pessoal, ele é altamente poluente, ele é altamente nocivo. Então, o chorume vem da decomposição, é um líquido preto. Vocês podem ver que se vocês deixarem o lixo uns dias a mais dentro da lixeira de vocês, e a hora que vocês forem tirar o saco para amarrar, vocês vão ver que formou ali um líquido escuro, com cheiro forte. Esse é o tal do chorume, que é o resultado da decomposição dos resíduos que estão lá. Muito bem. Aí nós temos, então, uma opção, na vez aí dos lixões, que é o aterro sanitário. Qual que é a diferença de um aterro sanitário para um lixão? Bom, vocês estão vendo o esqueminha aqui, certo? O que o aterro sanitário é? A gente separa uma área que vai receber esses lixos e a gente faz um tratamento dessa área. Antes de mais nada, a gente faz um tratamento dessa área. Como que a gente faz um tratamento? Impermeabilizando o solo. Então, é colocada uma manta plástica bem grossa, bem espessa, para que esse chorume produzido não
entre em contato com o solo, né, as camadas mais profundas, e nem com os lençóis freáticos ou com algum corpo de água. Tudo isso para evitar a contaminação. Então, é feito os aterros, tanto sanitário quanto controlado, você não deixa o lixo lá a céu aberto, você não vai depositando lá, você vai enterrando esse lixo. Então, você abre valas e vai colocando esse lixo. E aí, como que funciona? Então, você colocou essa manta plástica, fez todo o tratamento, e aí você vai colocando o lixo, certo? Colocou o lixo lá. Aí você coloca uma camada de terra e uma camada de brita, que são umas pedrinhas. Para quê? Para deixar mais protegido esse lixo. Aí, faz outra camada. Deposita lixo, de novo. Vem com terra e vem com essas pedrinhas que são as britas. E aí você vai separando esses lixos. Aí, vai produzir churume? Vai produzir churume. Mas no aterro sanitário você coloca canos que vão captar esse churume, que vai captar todo esse líquido e vai levar para um tanque onde depois vai ser tratado. Vai lá para a Sabesp, vai lá para a estação de tratamento ser tratado como se fosse um esgoto. Então, é um tratamento de esgoto. Então, todo o churume ele é recolhido e é levado para esses tanques, onde serão tratados. E os gases que são produzidos pelo lixo, como metano, esses gases, se você não tiver por onde ele sair, pode acontecer uma explosão, porque como tem uma atividade muito grande de decomposição, pode ter explosão. Então, ao longo de todo o aterro sanitário são instaladas chaminés, tá? Várias chaminés por onde saem esses gases, e esses gases não ficam acumulados lá no fundo da terra, porque senão poderiam ter várias explosões, podia pegar fogo, enfim. Então, esse é o modelo que todos os municípios, todas as cidades deveriam seguir. Porém, tudo isso tem um custo, né? E o custo aqui dessas instalações não é barato. Aí, uma opção intermediária entre o lixão e o aterro sanitário é o aterro controlado, tá? Qual que é a diferença para o aterro sanitário? Você não tem, eles captam, eles tiram o churume, que é o líquido que é nocivo, só que eles não fazem o tratamento do churume. Eles pegam esse churume e eles colocam lá o cano, então o churume passa por aqui, só que eles deixam o churume na superfície. Por quê? Para o churume não contaminar as camadas mais profundas do solo e das águas. Então, eles coletam esse churume? Coletam, mas não é para tratamento, eles jogam para a superfície novamente. Que não é a melhor opção, óbvio, mas é um intermediário entre o lixão e o aterro sanitário. O mais adequado aqui é o aterro sanitário. Eles também colocam chaminés para que esses gases sejam liberados, porém também não tem nenhum tipo, porque esses gases muitas vezes podem ser pegos e colocados, por exemplo, numa usina de biodigestores. E aí, a partir disso, produzir energia elétrica, por causa desses, com esses gases. Mas aqui não, eles não fazem nenhum tipo de tratamento. E outra coisa que um aterro controlado também não faz é impermeabilizar o solo. Tá? Então, a grande diferença de um aterro sanitário para um aterro controlado é que no aterro controlado não há tratamento do churume, eles só jogam, tiram aqui das camadas mais profundas e jogam para a superfície, e não há impermeabilização do solo, ou seja, a chance de uma contaminação é muito maior. Então, desses três tipos, entre lixões, aterros sanitários e aterros controlados, o aterro sanitário é o mais adequado, mas também é o que mais custa, para instalar, para manter, é o que mais vai. Lembrar que tanto o aterro sanitário quanto o aterro controlado, eles têm uma vida útil. Você não pode, eu fiz lá o aterro sanitário, eu vou jogar lixo para a vida inteira. Não, porque todos esses lixos, eles têm um tempo para se decompor. Né? A natureza ela precisa desse tempo, então todos eles têm uma vida útil. Vai depender muito da quantidade de lixo que você joga lá, dos tipos de lixo, isso depende muito como ele é tratado, né? Como que ele para que ele é destinado, exatamente, certo? Então todos eles têm uma vida útil. Então 5 anos que eu posso jogar lixo naquele lugar, depois de 5 anos você tem que ir para outro lugar, certo? Fazer outro aterro e destinar esses lixos lá, esses resíduos. Muito bem,
outro tipo de destino, é o que a gente chama de incineração, tá? O que é incineração? Eu vou queimar esse lixo. Eu vou queimar esse lixo e aí é vantajoso? Por um lado é e por outro lado não. Vamos ver as vantagens. Vantagem, você diminui o volume do resíduo. Então, por exemplo, se eu pego essa caixa aqui e jogo no lixão, olha o volume que ocupa. Se eu queimar isso aqui, vai virar o quê? Cinza, né? Com a queima, eu produzo o quê? Algumas partículas sólidas, que geralmente ficam presas no filtro que tem dentro dos incineradores, que são fornos, né? Forno que vai fazer essa queima. Vou produzir cinzas, que é muito pequenininho, e vou produzir gases, certo? Então, a queima vai produzir 3 coisas. Partículas sólidas muito pequenininhas, que ficam presas em filtros, cinzas e gases. Então, essa é uma vantagem. Você diminui muito o volume do resíduo que você tem. Outra vantagem substâncias que são nocivas, tóxicas, contaminantes, elas, quando você queima, você acaba com essa contaminação. Então, vamos lá. Se eu pego lá seringa com sangue, que tem os resíduos de sangue, isso aí pode ser um veículo de transmissão de doenças. A partir do momento que eu queimo, eu acabo com essa possível contaminação. Portanto, os incineradores no Brasil são destinados principalmente e quase que exclusivamente para os resíduos de serviços de saúde, certo? Então, seringas, aquelas borrachas que prendem no braço das pessoas, tubo de ensaio com restos de sangue, enfim, tudo que é usado na saúde geralmente é incinerado. Então, são levados a fornos especiais, esses fornos submetidos a altíssimas temperaturas, mais de 700 graus, queima tudo isso e aí essas cinzas são levadas para os aterros, né, ou para o aterro sanitário ou para o aterro controlado. Os gases, eles saem, né, são liberados, aí pode ser que tenha uma coleta desses gases ou não, e essas partículas sólidas menores que também são produzidas ficam presas aí nos filtros que tem nos incineradores. Lembrar que na incineração a gente geralmente não coloca só resíduo de saúde, a gente também pode colocar de indústrias que trabalham com coisas tóxicas, por exemplo, uma indústria de agrotóxicos, uma indústria de fertilizantes, coisas que têm alguma coisa que pode ser tóxico, que pode ser nocivo, também é incinerado. Então, por exemplo, uma empresa que produz inseticida, né? Inseticida de pernilongo. Isso aí é tóxico, aquelas embalagens são todas tóxicas. Muitas vezes elas são incineradas. Então, todos os resíduos dessa indústria, para o processo de produção do inseticida, geralmente o destino vai ser a incineração, tá? Pensando nessa forma aí de diminuir o volume, vamos falar da desvantagem. A vantagem, então, eu falei para vocês que é diminuir o volume do nosso resíduo. Isso aqui vai virar cinza, olha que coisa. Qual que é a desvantagem? Custo muito alto para incineração, não só para comprar, por exemplo, o forno, mas para fazer a manutenção, certo? Então, você tem que ficar trocando os filtros, você gasta muita energia elétrica para poder fazer funcionar esses filtros, esses fornos. Então, o custo de manutenção, o custo para você incinerar o lixo, o resíduo, é muito grande. Outra opção que a gente tem também é fazer a autoclavagem, né? Usar autoclaves e também fazer uso de micro-ondas. Tudo é o quê? Você submeter a altas temperaturas para para se livrar desses micro-organismos, dessas coisas que podem ser patogênicas, né? Transmissores de doença. A autoclave é muito usada em salões de beleza, principalmente onde tem que fazer unha, faz mão, pé. Então, os alicates de unha, vocês vão ver que geralmente tem parece um forninho que as manicures colocam, elas embrulham esse alicate, aqueles palitos de metal e colocam na autoclave. A autoclave usa água em alta temperatura e descontamina esse material, ele esteriliza, tá? Então, é o vapor de água que está lá
em alta temperatura e acaba descontaminando. Aí não vira cinzas, você não vai perder o material. É só para esterilizar, ou seja, para tirar possíveis contaminantes que possam estar nesse material. Micro-ondas também. Aí você coloca no micro-ondas, um micro-ondas específico, claro, e essas ondas magnéticas, elas também matam possíveis micro-organismos de doenças, transmissores de doenças. Último destino, compostagem, tá? Já ouviram falar em compostagem? O que é compostagem? É quando eu pego as matérias orgânicas produzidas, por exemplo, na minha casa, e a gente pode fazer uma compostagem caseira, uma compostagem doméstica. Eu pego os resíduos de matéria orgânica da minha casa. Então, vamos lá. Restos de cascas de frutas, restos de cascas de verduras, casca de ovo, a borra do café. Eu coloco aquilo lá e coloco numa caixa, tá? Então, vocês estão vendo aqui um exemplo de composteira caseira, tá? Uma compostagem que você pode fazer em casa. O que é? Você pega 3 caixas, nessa primeira caixa você vai depositar aí os restos de matéria orgânica, restos de frutas, de casca de ovo, e você vai colocar minhoca. Por que a minhoca? Porque a minhoca, ela é um ser decompositor, certo? Ela se alimenta desses resíduos. E aí ela ajuda na decomposição desses alimentos, desses resíduos aqui. Aí, na segunda caixa, esses resíduos já foram deteriorados um pouco. E aí, na última caixa, é a captação desse churume, desse líquido que é o resultado dessa decomposição. Aí você vai tirando, né? Porque senão ele fica com um cheiro muito forte. E aí você tem o quê? Você tem a composteira. Com o tempo, esse lixo ele vai sair, ele vai sumir e a gente vai ficar aí com um adubo, certo? Com uma terra super rica, uma terra super fértil que pode ser usada para agricultura, que pode ser usada para melhorar, para você plantar árvore, flores, enfim. A grande vantagem da compostagem é você obter um solo extremamente rico, extremamente fértil. Por quê? Porque com a decomposição dessa matéria orgânica, esses resíduos, eles têm nutrientes, né? Então, a fruta tem nutriente, a verdura tem nutriente. Esses nutrientes, ao longo da decomposição, eles vão se misturando ao solo e, consequentemente, a gente tem a formação de adubos. O que é adubo? É um tipo de terra cheio de vitaminas, cheio de nutrientes que fertilizam o solo, ajudam aí as plantas. Nós temos usinas de compostagem, tá? As usinas de compostagem são raras, porque é difícil fazer compostagem em larga escala, em grandes quantidades. As usinas de compostagem colocam esses resíduos em várias montanhas, que a gente chama de geleiras, certo? E aí elas vão revirando, vira e mexe elas vão revirando isso para melhorar a decomposição, para acelerar esse processo de decomposição. Por quê? Para acontecer a decomposição você precisa de oxigênio. Então quando você revira, quando você mexe, entra mais oxigênio. Então a grande vantagem da compostagem é o quê? Tirar uns resíduos que poderiam ir para aterro sanitário e que na verdade ele pode virar adubo. Então você tira, você não vai colocar uma coisa que pode se tornar um produto bom, você jogaria lá, você estaria perdendo dinheiro, jogando num aterro sanitário, enquanto você pode produzir adubo, você pode fertilizar solo, pode ter vários benefícios. E então essa é a grande vantagem da compostagem. O problema é que isso leva tempo, né? Leva aí nas usinas de compostagem, leva aproximadamente 3 meses para você produzir esse adubo. E em grande escala é mais complicado fazer, tá bom? Deu para entender, pessoal? Gente, o que eu queria que vocês fizessem? A gente terminou esse módulo super interessante, super polêmico, mas eu queria que vocês fizessem página 265, 266, 269, 270,
273, 274, 275 e 276. Ou seja, todas as atividades desse módulo, eu falei módulo 7 para vocês, é módulo 9, tá bom? Então, façam todas as atividades e dúvidas a gente tira na próxima aula, tá bom? Beijo grande e fiquem todos com Deus.